Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldair Neto e estou aqui mais uma vez neste canal para falar desta vez sobre questões relacionadas ao preconceito, à discriminação, ao racismo. Mesmo estando em pleno século XXI, as questões relacionadas à discriminação de raça continuam algo bastante presente no nosso cotidiano. Mas hoje eu quero, sobretudo, compartilhar uma política deflagrada pelo governo federal que visa, sobretudo, discutir sobre essa questão que continua tão presente em nossas vidas, em nosso meio. Chama-se Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Os municípios que apresentaram maior vulnerabilidade relacionada às questões raciais receberam agentes de governança local para desenvolver essa política federal no âmbito dos seus municípios. Evidentemente, para desenvolver essa política, várias pesquisas foram realizadas no país. E estas pesquisas deram conta exatamente de revelar aquilo que acredito que nós já tínhamos mais ou menos em mente. Existe uma grande desigualdade de acesso de crianças negras às creches nesse país, assim como existe desigualdade de acesso de estudantes que se autodeclaram pretos ou pardos no ensino médio. Há uma desigualdade muito grande de aprendizagem entre as raças e a raça negra aparece sempre com índices muito baixos, mas somados às questões de infraestrutura ainda inadequada e que os negros não têm acesso a escolas com infraestruturas modernas, sofisticadas, ao ensino privado, por exemplo. Pouquíssimos professores têm formação nessa área para discutir essas questões relacionadas às relações étnico-raciais. Só para se ter ideia, apenas metade das escolas teve projetos sobre relações étnico-raciais entre os anos de 2019 e 2021. Sabe-se, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuas, que 56,7% da população brasileira é negra, mas infelizmente estão entre os trabalhadores, a sua maioria está entre os trabalhadores informais e desempregados nesse país. Então a PNERC chega com os objetivos, sobretudo, de assegurar a implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, da cultura africana, da formação cultural desse país por meio de uma cultura trazida da África, visa também formar profissionais de educação para trabalharem mais intensamente com essa questão, promover e dar respostas às práticas racistas que teimam em acontecer nesse país, né? Reconhecer os avanços que já tivemos, entre outros objetivos. Acredito que todos perceberam que as discussões no âmbito escolar sobre a questão dos negros, sobre racismo, ela se dá com maior ênfase ou apenas nas comemorações do dia 20 de novembro, momento em que estamos comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas falar sobre as questões de racismo simplesmente nessa data já tem mostrado a insuficiência em razão dos tantos casos de racismo que explodem todos os dias no Brasil, sobretudo, mas também no mundo. Acredita-se que por meio da educação pode ser possível mudar esse cenário do qual nós estamos imersos há muito tempo. Já não tem mais cabimento essa distinção por cor, depois de tanto tempo do período em que os negros foram arrastados da África, de seu lugar de origem, e postos a trabalhar em regime
de escravidão. Hoje, os negros mais que provaram a sua importância, a sua arte, a sua educação, a sua cultura, e que podem tão bem colaborar para se ter uma sociedade, né, onde reina a paz e a harmonia, sobretudo num país como o Brasil, onde a miscigenação é altamente elevada. Nesse país circulam gente de todos os modos, de todas as cores, de todas as culturas, e manter essa discriminação em relação aos negros é, sobretudo, um retrocesso quando se fala em se viver em harmonia, em uma sociedade onde a cultura de paz pudesse prevalecer sobre a cultura do ódio. Então, pensando nesse sentido, é importante evidenciar que, por exemplo, o Zero Hora divulgou uma pesquisa em que mostra que os casos de racismo aumentaram 127% no país em 2023. E esse dado é um dado altamente estarrecedor. Mas é importante também se dizer, nessa nossa conversa, que em janeiro de 2023, o presidente sancionou uma lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Então é importante a gente ter claro que racismo é crime. Mas mesmo diante disso tudo, nós temos acompanhado, sobretudo no futebol, os casos de racismo ali aberto nas arenas, que entristece todo mundo, sobretudo a população negra. Então é preciso fazer algo, e essa política do governo federal vem nesse sentido, de que essa discussão seja erguida fora dos muros também das escolas, mas sobretudo com um trabalho ali com as crianças, com os adolescentes, para se tentar formar pessoas que melhor entendam os males que o racismo provoca em relação à população negra e destrói as possibilidades de uma harmonia, tira da população negra também possibilidades, N possibilidades, daí a pesquisa mostrar tanta desigualdade. O Nelson Mandela diz que ninguém nasce odiando as pessoas pela cor da sua pele, pela sua religião. As pessoas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então essa fala, ela sintetiza muito do pensamento de toda a população negra que sofre discriminação no dia a dia. Seja das mais diversas formas, desde o preconceito, o racismo estrutural, que existe e é embutido, né, na própria sociedade, nos modos como a sociedade lida com essas questões de diferença de cor, seja no racismo velado, que todo negro, assim como eu, consegue identificar com muita facilidade, porque o racista nós conhecemos nos olhos, pelos olhos. Mas o mais interessante dessa política e o que mais se pretende, sobretudo no desenvolvimento dessas atividades, no combate ao racismo no Brasil, é que não basta não ser racista. É preciso ser um antirracista. É preciso coibir as piadas desagradáveis. É preciso mostrar que não tem graça nenhuma tentar reduzir, ultrajar, ridicularizar, retirar possibilidades de alguém simplesmente pelo tom da sua pele. É preciso barrar. E quando se assume uma postura antirracista, você desenvolve a empatia com a nossa gente. E com isso, e com essas discussões, entrando nas escolas, fazendo valer a 10.639, a obrigatoriedade dessa discussão permanente, e não somente no dia 20 de novembro, talvez seja possível que nós tenhamos um futuro onde tenhamos mais paz, mais tranquilidade, e eu acho que a palavra
principal, mais respeito. Na verdade, o que nos falta mesmo é respeito, porque a partir do respeito é possível conviver bem com qualquer pessoa que seja, em qualquer situação que seja. Acho que tudo começa mesmo pelo respeito. Muito obrigado.